Olá, pessoal, boa tarde. Chegando nessa quinta-feira aqui no Rio de Janeiro, meio chuvosa. Hoje nós vamos falar de... Olá, Caco, boa tarde. De dinheiro. Quem te ensinou a lidar com dinheiro? Quem foi? Um assunto recorrente aqui. De onde vieram nossos ensinamentos, né? A lidar com dinheiro. Sim, seu tema. É por isso que você está aqui hoje, Caco, mais uma vez. É uma pena que vocês não possam interagir mais com a gente. Dá uma sensação que a gente fica falando sozinha. A Moniquinha chegou. Chamá-la. Lívia. Oi, nossa. Tava gostoso hoje, eu não estava conseguindo. Bom dia, Pati. Bom dia a todo mundo. Boa tarde. Boa tarde. Nossa, eu saí, entrei, voltei. Mas eu acho que o problema foi aqui Então com pode eu, ser. Mônica. Congelou o Caco que me ajudou aqui. Eu estava interagindo com ele, de repente eu vi que só tinha ele, te chamei. Ah, tá. A Olivia não vem. A Olivia Foi não ele vem? Ela entrando. estava entrando também, eu vi Não ela sabe. entrando. Ela falou, agora não consigo. Bebel deve estar esperando, que ela é hoje é a bola da Bebel vez. agora. É. Pronto. Pronto. Agora foi. Nos Estava enrolamos um preocupada pouco aqui. hoje nessa entrada aí, eu também fiquei meio tentando entrar. Bom dia, Bel. Bom dia. Tudo bem? Oi, bem, Sim, Demorou a tudo. aparecer que a base estava online para mim. hoje. Pois é. Eu entrei meio-dia e 59. Eu fiquei aqui conversando com o Caco, falando que era o tema dele. E aí, de repente, congelou. Ficou só eu e ele. E eu vi que achei estranho, porque ninguém entrava. Aí a Mônica apareceu, eu chamei, só que aí ela não vinha. Então, eu acho que foi algum problema na minha Estamos conexão. bem. Mas agora, Então, bom enfim, dia a deu certo. todas e todos. Bom dia, meninas. Patrícia já botou o tema da live. Bebel quer apresentar a base e falar da live? Bom Você que é a dia. dona do... Não, não, bom, pode ser. Pode ser. Na última eu nem estava, né? Eu ia dizer da última vez fui eu que fiz isso, mas eu não estava na última. Bom, então nós somos a Base Diálogos, para quem não conhece a gente, quem está vindo aqui pela primeira vez. Nós somos 4 mulheres, cada qual com a sua lente, seu olhar para a família, para o mundo que a gente vive. Eu tenho o olhar das finanças, Mônica Lobo, o olhar da psicologia para a família, para sistêmico para a família, né? Patrícia, também o olhar da psicologia
mais voltado para o indivíduo. E a Olivia, que não está aqui hoje, que é do direito do direito de família. Então, nós quatro juntas formamos a Base Diálogos e estamos aqui para discutir o dia a dia das famílias, a vida como ela é, tentar trazer informação para as pessoas que muitas vezes não chegam nos nossos escritórios, nos nossos consultórios, e difundir informação principalmente. Eu acho que a gente traz muita coisa aqui que no dia a dia as pessoas não estão acostumadas a falar. Então, assuntos difíceis até. Dinheiro é uma coisa que a gente não fala muito aqui, né? Autoconhecimento, finitude, divórcio, momentos difíceis em família. Então, a gente traz vários momentos, vários assuntos difíceis, tentando trazer um olhar mais de solução, né? Também várias de nós mediadoras e sempre com um olhar voltado para a solução. Um olhar voltado para não amenizar os problemas, mas para encarar os problemas, para vivenciar os problemas, né? E vida como ela é. Isso, só complementando, viver os problemas, encontrar as saídas possíveis, né? E buscar recursos, tanto na sua própria história, mas na nossa informação e na troca, que ajude a resolver essas questões que são, como eu digo, tanto situações previsíveis no ciclo da nossa vida, como imprevisíveis. E o que traz suporte? E aí, pegando o tema, né, o dinheiro, né, me ouvindo agora, fiquei pensando assim, é uma circunstância do nosso momento histórico, da nossa civilização no momento que nós estamos. Não é uma questão, vamos dizer assim, natural do ciclo da vida. Agora, depois a gente vai pensar mais nisso. Nem pode ser uma circunstância imprevisível, desde que, tanto na nossa linha horizontal, que é a nossa construção da nossa lente familiar, quanto nos estressores que a cultura traz, ele pode se transformar num recurso ou pode se transformar num problema, numa disrupção e numa dificuldade que vai atingir todo aquele momento de uma forma positiva ou negativa. Então, não é à toa que a gente, dentro dessa lente de falar do cotidiano e dos problemas da vida e das circunstâncias da vida, é tão importante a sua presença, Bel, porque você traz um dado de realidade que parece objetivo, mas é bastante subjetivo, né? Então, tá com você a bola. Quem ensinou você a lidar com dinheiro? Você fala aí um pouquinho. A Paty quer falar alguma coisa antes, Paty? Eu ia acrescentar só sobre nós aqui a live, que a gente também está no YouTube, para quem não puder, né, assistir toda ou agora, ou quiser encaminhar depois para alguém, a gente também está lá no YouTube como Base Diálogos. E sim, se eu puder acrescentar algo aqui, seria no sentido de... A Bebel falou, né, no início que assuntos que acabam... Alguma coisa, Bebel, que você falou, assuntos que não são tão... A gente acaba não falando, né? Eu penso que, na verdade, os assuntos que a gente traz aqui, a gente fala o tempo inteiro no nosso cotidiano, só que a gente não reflete, né? A gente não aprofunda, eles passam meio batidos. E aqui é esse pensar público, né? Esse refletir publicamente que a gente faz e divide com as pessoas
que nos assistem para realmente tentar chegar em soluções, né? A ideia sempre é fazer a gente melhorar e evoluir com, enfim, com diálogo, com a nossa trazer ideias, perspectiva. trazer recursos realmente para estar melhor do que ontem, né? Tentar melhorar as situações. E eu acho realmente, Pátia, a gente vive dinheiro, a gente vive vários assuntos e, no entanto, a gente não reflete sobre como a gente vive, sobre o significado deles na nossa vida e sobre os pactos que a gente está fazendo. Então, quando eu fiz a pergunta, quem te ensinou a lidar com dinheiro, hoje em dia a gente fala muito de educação financeira dos filhos. Mas na minha época, eu tenho várias amigas, ninguém me ensinou a lidar com dinheiro. Ninguém me ensinou a falar de dinheiro. Isso era muito ensinado para os homens. Às vezes o pai conversava com o menino do tipo, olha, você ganha o seu salário, guarda um pedaço para sua velhice. Mas a maior parte das minhas amigas não tiveram essa conversa com ninguém. Ninguém ensinou elas a lidar com dinheiro. Elas aprenderam, ensinaram assim, economia do lar, né? E nem muito, não houve esse ensinamento de fato, né? Estou sendo aqui muito atemporal, anacrônica. Eu já não vivi essa coisa de economia do lar. E por isso, eu não aprendi nada. Ninguém me disse, olha, eu aprendi matemática. Aprendi, olha, primeira conta corrente, anota aqui no canhoto para você não perder seu saldo. Ponto. Como é que você vai fazer? Se você deve guardar dinheiro, se você deve pensar na sua aposentadoria, cadê seu primeiro contra-cheque? Como é que você deve guardar um pedaço do que você ganha, quanto que você deve almejar crescer de salário a cada ano, o que é razoável para a sua carreira, né? Dentro do seu mercado, como é que é o crescimento dentro da sua carreira, como é que seus pares devem estar ganhando. Nada disso é conversado. E eu reparo que aqui no Brasil as pessoas não conversam sobre dinheiro e não sabem quanto seus pares ganham. Então, assim, enquanto é muito fácil numa empresa, hoje em dia, cada vez mais fácil, hoje em dia, você tem sites que você entra e você busca, e você tem o salário médio em empresas, você vai dizer, um analista, um gerente de projeto, você faz a busca e você vê o tipo de empresa e você vê o range, né, de quanto a quanto aquela pessoa pode ganhar, né, dentro daquele mercado. Isso não era uma coisa tão clara, está ficando cada vez mais claro. Por quê? Porque a gente está falando mais de dinheiro, né? E eu acho que tem toda uma geração, muitas gerações, na verdade, convivendo atualmente, que não aprenderam a lidar com dinheiro, que aprenderam pelo exemplo, que aliás foi o que eu escrevi no post, né? A gente aprende pelo exemplo, né? O bebê, ele nasce e ele vai aprender a andar olhando o adulto andar, ele vai aprender a falar ouvindo o adulto falar. Então ele vai aprendendo pelo exemplo. Ele vai aprendendo, como diz Mônica, no convívio, né? Nós somos seres sociais. A gente vai aprendendo no convívio. E quem nos ensina a sermos humanos são os outros humanos. Então, quem nos ensina a lidar com dinheiro são as pessoas mais próximas da gente, como é que se lida com dinheiro. E com isso, a gente acaba trazendo da família muita informação que a gente não se deu conta e não percebeu que a gente trouxe, que a gente internalizou. Muitas maneiras de lidar com o dinheiro que a gente nem percebeu que é familiar. Medos, seguranças, inseguranças, tudo assim, metas, significados que a gente dá para o dinheiro. Porque
dinheiro tem significado. Dinheiro por si só não é a moeda em si não é nada, né? Então, aqui, eu estou falando de um monte de coisa, mas estou jogando na mesa para vocês a base do que eu vim pensando e por isso que eu propus esse tema, né? Então, como é que a gente faz para lidar com toda essa coisa que vem para a gente, que a gente conhece, que a gente não conhece, mas que a gente tem que lidar com. E a gente vai ensinar nossos filhos a gente filtrar o que a gente quer ficar para a gente de verdade, como é que a gente faz para perceber, para filtrar e para passar adiante o que a gente quer passar adiante. Ó, trabalheira, ó, trabalhão. Ouvindo você, a primeira coisa que me ocorre é que eu tive modelos, e acho que todos nós, muito diferentes, modelos familiares de formas diferentes de lidar com dinheiro. Meu avô era um executivo de uma companhia de petróleo naquela época, 1950, 60. Ele era considerado uma pessoa abastada. Ele tinha carro, ele tinha motorista. E eu ouvia uma história que ele tinha vendido uma casa para mandar os filhos estudarem nos Estados Unidos. E dos filhos que tinham estudado nos Estados Unidos, ele nunca mais teve uma casa. Ele até deu casa para os filhos, mas morou em casa alugada até o final da vida. E isso me marcou muito. Dos filhos, só o meu pai voltou formado. Os outros não se formaram, usufruíram da estadia nos Estados Unidos e voltaram com a faculdade pelo meio do caminho. E eu sempre vi o meu avô muito generoso. Então, eu acho que essa questão do dinheiro ligado à generosidade é um ingrediente que entrou no meu DNA financeiro, vamos dizer assim, né? Então, é uma coisa que eu tenho que cuidar. O outro ponto, meu pai, diferente dos irmãos dele, ele era super organizado com dinheiro. Ele nunca teve muito dinheiro, mas ele sabia o centavo do talão de cheque. Por outro lado, a minha mãe, depois que se separou, teve uma vida muito mais folgada do que a gente tinha, do que o meu pai, e gastou todo o dinheiro que tinha. Então, eu tenho diversas matrizes familiares, e eu tive um tempo antes da nossa live, e eu liguei para o João, para o meu neto, que tem 24 anos. E o João é mega organizado, ele tem conta, ele aplica o dinheiro. Vocês estão ouvindo um barulho horrível? Espera aí. Pronto, desculpa. Nossa, melhorou muito. Não, estava uma coisa aqui do lado de ó. Então, eu perguntei, rapidinho, você tem 5 minutos? Ele tem, vó. Como é que você faz para ser organizado com dinheiro? Ele disse assim, nem sei se eu sou muito organizado com dinheiro. E eu fiquei tão surpresa, porque ele disse assim, mas eu deixo um pouco de dinheiro para eu usar diariamente, eu aplico já para dificultar um pouco a folga do dinheiro na conta. E eu aprendi com você, e eu nem sabia, que você não parcela muitas compras. Que se você tem, você paga. Se você não tem, você não compra. E isso, para mim, foi muito importante porque eu vi que a minha mãe e o meu pai, que são separados, não são muito organizados com dinheiro. E isso me deu um outro movimento no sentido de eu preciso cuidar do meu dinheiro. Ele tem 24 anos. Já tem muito mais dinheiro do que eu tinha na idade dele, nem se compara. Então, eu acho que essa questão do dinheiro tem muito essa influência familiar, o significado do dinheiro, né? A coisa da generosidade, da coisa de você se conectar pelo dar. Ao mesmo tempo, tem essa previsão de futuro. E tem o modelo da minha mãe, que era o modelo para não seguir, de gastar sem fazer conta.
Então, eu acho que a gente vai montando o nosso prato com várias lentes e vai montando e vai aprimorando, porque eu sou muito mais organizada fisicamente com a minha alimentação, com o meu exercício físico do que com a vida financeira. Muito mais. Não sou maluquete de torrar tudo, mas também poderia ter poupado muito mais do que eu poupo na minha vida em função dessa lente da doação, da generosidade, do olhar para o outro. Eu estou aqui pensando no seu milho, tá? Eu estou pensando em você ajoelhando no milho. Mas por outros motivos, assim, não eu acho é que... Isso. Bom, é que eu conheço você, eu acho que você está bem, você é bem organizada. Você pode ficar feliz, você está tranquila. Mas eu acho que eu podia ser mais organizada. Eu sou mais organizada em outras áreas do que na área financeira. Você eu não sou esbanjadora como a minha mãe, mas eu não sou organizada como meu pai. Não, assim, você é organizada, você não, o que eu fico a sensação às vezes quando você fala de organização é que você podia gastar um pouco menos, ser um pouco mais pão dura. Não precisa ser mais pão dura, tá bom, tá bem. Bom, eu anotei um monte de coisa aqui, né? Quando a Bebel estava começando a falar, eu anotei aqui de algo que mudou, né, atualmente, né, dessa geração nova também. E eu acho que isso fez parte já, eu tô com 47, com meus 34, talvez eu tenha começado a me tornar uma pessoa organizada financeiramente, porque eu sempre, na minha casa, eu ouvi que Patrícia é esbanjadora, não liga, né? Não sabe lidar com dinheiro, gastadora, e o meu irmão era o poupador. Eu sempre ouvi isso. E eu devia ser mesmo aquela criança assim. E uma virada de chave minha, e óbvio que tem também exemplo da minha família, né? E depois eu posso falar sobre isso, foi eu acho que essa mudança que eu acho que a internet também trouxe da informação e de novas profissões, como a profissão da Bebel. A Bebel, quando a gente, né, ela é uma profissão nova, uma planejadora financeira. E quando você não sabe fazer alguma coisa, você contrata alguém. Só que eu acho que diferente do só contratar, que hoje em dia também você pode contratar alguém numa corretora, não sei lidar com o meu dinheiro, contrata, não sei, não gosto, não sei fazer isso, você contrata alguém para fazer isso. Você ensina, não, são coisas diferentes. Então, só para esclarecer, quando você vai para uma corretora, você já está entregando assim, olha, é como se fosse uma árvore. Então, quando você vem fazer um planejamento financeiro comigo, a gente vai sentar e vai entender qual é a tua fundação, quais são suas raízes, quais são seus valores, como é que é a sua família, seu tronco, quais são seus projetos de vida, seus galhos. E aí, as folhinhas vão ser os seus investimentos, porque elas têm que atender a cada um dos seus projetos. Então, quando você vem conversar comigo, a gente vai fazer um projeto onde a gente vai partir dos seus valores para os seus investimentos. Quando você vai numa corretora direto, você vai ser basicamente eu tenho tanto, você vai dizer quais são os seus projetos mais objetivos e quanto tempo você vai se aposentar então o dinheiro vai ser aplicado mais ou menos assim, 3 reservas. É mais simples a coisa, não tem muito questionamento de comportamento. Como é que você está se comportando em relação ao teu dinheiro? Mudança de hábito, que eu acho que é uma coisa que está por trás. Mudança de hábito, que é isso que você está falando, Paty. E autoconhecimento. Da sua consciência. Isso. Então,
exatamente isso que eu estou falando. Eu acho que você leva muito mais. E você, além de... É uma coisa integral, né? De comportamento, objetiva do que tem e tal. E você ensina, você dá informação sobre que não se tinha antigamente, do que hoje, por exemplo, eu sei que foi quando eu comecei a me interessar e estudar e entender que eu precisava fazer isso para minha vida, porque eu não sou herdeira e eu sou autônoma. Então, se eu não pensasse nisso, e aí vem uma coisa da minha família, das nossas lentes, de que a minha mãe, tem uma frase que eu sempre falo aqui, que minha mãe sempre falou: minha filha, a velhice pode ser longa. E todos os meus familiares, ou a grande maioria, que eram muito abastados financeiramente durante a minha infância, meus avós e alguns tios, todos, ou a grande maioria, terminou na velhice sem nada, assim, ou com muito pouco, né? Com dificuldades financeiras, exatamente por não pensar pelo... Aí eu venho a fábula do La Fontaine da cigarrinha e da formiga, né? Do não pensar em quando o inverno chegar. Então, eu acho que isso bateu muito forte em mim e eu corri atrás sozinha de estudar. E aí eu fui estudar, entender o que é um colchão financeiro, que a gente precisa ter um colchão financeiro. Aí vem quando você gasta por mês, são coisas mais objetivas que eu acho que são possíveis de aprender, né? E ensinar a fazer, que hoje fica mais fácil, como o neto da Mônica. Né? Isso que ele fala, deixa eu me pagar com o dinheiro que eu recebo. Ele já se paga porque talvez ele não tenha condições emocionais para... Não preciso me pagar, eu sei que isso daqui eu guardo aqui, vai ficar aqui. Como a questionamento rapidinho que a Mônica falou, eu parcelo tudo. Se eu puder parcelar em 20 vezes sem juros, eu vou parcelar. Porque me ensinaram, em alguma leitura que eu fiz, que se eu tenho controle sobre o meu dinheiro, eu vou deixando ele rendendo mais no banco. Mas quem não sabe, aí vem a questão do autoconhecimento. Se você não se controla financeiramente, é melhor você pagar logo. Se você vê dinheiro sobrando, porque no caso eu não vejo dinheiro sobrando quando, entre aspas, sobra. Eu vejo que esse dinheiro é para minha velhice. Exatamente. Então tem muito uma questão de autoconhecimento, né? Agora, Paty, eu só diria que são duas formas diferentes de controle. Mas uma pessoa se controla de uma maneira, outra pessoa se controla de outra maneira. E as duas são válidas. Isso. Né? E aí, eu me controlo melhor pagando à vista e não criando dívida, o outro se controla melhor, não se incomoda de fazer um controlezinho mais perfeito. Mas como a outra, se você não vai gastar tempo controlando o que você tem futuro comprometido, então é melhor não fazer, paga à vista. Né? Eu pensei em 4 pontos que eu acho que é importante para a gente, assim, ajudar os nossos filhos e netos. Eu acho que, em relação a essa educação financeira, que eu acho fundamental. O Caco está aqui nos assistindo, que é parceiro da Bebel, e eu já ouvi uma live dele falando da filha, como eles faziam. Eu acho que ainda é muito pouco comum. Vê se o Caco ainda está aí. Caco, se você ainda estiver aí, diz que você está aí, por favor. É muito pouco comum, né? Os pais se preocuparem com essa... Eles se preocupam com hábitos de higiene, hábitos de estudo, mas hábitos financeiros é muito pouco comum, né? Geralmente as crianças estão extrapolando as mesadas e começam a dar mesada, daqui a pouco acham que não funciona. E eu fiquei pensando 4 pontos que eu acho que seriam importantes. É a motivação para fazer isso, tanto para quem se organiza, como para quem vai educar futuros gastantes e poupantes, né? Se pode dizer assim, para poderem ter uma vida mais serena, mais equilibrada, porque essa coisa do buraco, da falta de dinheiro, é destrutivo, é angustiante.
Você não precisa ser rico, mas você está sempre endividado, é uma coisa angustiante. Eu acho que mina a sua condição emocional para você até produzir. Você não A consegue outra... pensar em mais nada se você está endividado. Exatamente. É a causa número 1 de divórcio nos Estados Unidos. Pois é. Sabe? Então, primeiro você tem que ter motivação, entender por que você precisa organizar a sua vida financeira. O segundo é uma autoavaliação, um autoconhecimento. Qual é o meu padrão? Como é que fica fácil? Porque às vezes a gente acha que dá muito trabalho, tem que anotar tudo. Não, tem que encontrar uma forma de você se organizar, que depende de um treinamento. Que esse treinamento cabe a cada um de nós encontrar a forma. E assim, não ficar desanimado. Ai, gente, esse mês estourei de novo, não vou conseguir. Retoma. É que nem exercício físico. Construir hábito demora. Tem que ter persistência, né? E tem outra coisa, Mônica, você falou uma coisa aí que eu acho importante e que eu acho que o planejador financeiro pode ajudar nesse processo, que é se conhecer e saber o que funciona para você. Porque aquela fórmula, preencha a planilha, vai lá no aplicativo, preencha o aplicativo, faz... às vezes isso não funciona para você. E se não funciona para você, não adianta ficar brigando eternamente. Tem que encontrar um processo que funcione para você. O melhor método é o que você consegue repetir, é o que funciona para você. Pode ser tido como o melhor método do mundo, é a melhor planilha do mundo, é o melhor aplicativo do mundo, mas você não consegue usar, então ele não serve para você. Entendeu? Então é exatamente isso que você falou, autoconhecimento. O último ponto que eu acho, depois que você se propõe a ter um treinamento mínimo, porque é assim, né? Eu estou tentando, voltando para um outro ponto, andar mais. Eu ando pouco. Eu faço mais musculação e pilates do que aeróbica. Eu preciso da aeróbica para a minha saúde. Então, assim, eu não estou conseguindo andar no que eu queria, mas eu já parei agora. Passei a parar meu carro no começo da minha rua, que é bem comprida, do consultório. Então, eu paro, eu me obrigo a andar até o consultório e me obrigo a voltar até o consultório. E isso já está me trazendo assim, botei um tijolinho. Agora vou ver se no fim de semana eu consigo botar mais um tijolinho. Quer dizer, é reconstruir um comportamento que você não tinha antes. É difícil. Ou um comportamento que não era saudável, ou financeiramente, ou em termos de saúde, ou o que sei eu, né? É o tal do 1% melhor ao dia, né? Se a gente foca no resultado final, fica difícil, porque falta muito, né? Para, enfim, juntar tanto de dinheiro que você gostaria de ter, mas é focar no momento presente, no 1% que nem a Mônica, né, tá fazendo em relação ao andar. Eu não consigo parar uma hora do meu dia para dar, sei lá, uma volta na lagoa, mas eu consigo parar o carro um pouquinho antes e andar até o consultório. Eu tenho muito. Isso foi um processo de muita mudança para mim quando eu passei a focar mais nas pequenas conquistas, né? Esse é o jeito que eu funciono, por exemplo, para tudo. E eu vejo que as pessoas são diferentes, como vocês estão falando, de que funciona para um, não funciona para outro, e de você ter o autoconhecimento de ver o que é melhor para você. Eu não sou aquela pessoa, por exemplo, vou fazer uma dieta. Então eu não posso mais comer isso. E eu não posso beber porque eu quero. Não, eu não funciono dessa forma. Eu falo assim, eu vou diminuir. Então eu vou fazer hoje, vou beber menos do que eu bebia, vou comer menos chocolate do que eu comia. E eu acho que com dinheiro, talvez, para mim, funciona desse jeito. Foi uma coisa que eu aprendi sobre mim. E aí, falando dessa questão, né? Hoje em dia tem muitos aplicativos e tem várias coisas, né, que funcionam para você gerenciar o seu dinheiro e tal. E aí eu lembrei que a minha mãe, ela tem uma planilha de Excel que deve ter uns 15 anos, que ela, há 15 anos atrás, ela deve
me mandado. E há 15 anos que as minhas contas são nessa mesma planilha de Excel, que foi de 2011, tá? 2023, há 13 anos, tá lá. E que eu não mudo. É a mesma planilha que eu anoto as minhas coisas. Eu já tentei passar para aplicativos, para esses negócios super modernos. E não, eu vou lá. Só não é no papel porque... e é assim que funciona para mim. A minha gerência das minhas finanças é no Excel, numa planilha que se qualquer planejador financeiro vai falar, pelo amor de Deus, mas Pois eu vou te contar que a maior parte dos planejadores que eu conheço adoram o Excel. E tem uma resistência enorme com os aplicativos, porque os aplicativos têm muita limitação que o Excel não tem. O Excel dá muita possibilidade da gente fazer análise. Então, só para você ficar feliz. Tá? Agora, eu queria introduzir uma outra questão aqui, né? Que a gente está falando muito de modelos individuais, né? Como é que a gente aprendeu na família, como é que a gente administra. Mas, assim, a maioria de nós tem ou teve parceiros. E esses parceiros vieram de outras famílias de origem e tem outra modalidade de gastar e de poupar o dinheiro. E isso é um motivo de um estresse gigantesco entre os casais. Gigantesco. Porque abrir conta para alguns maridos é uma exposição que perde o poder. Então, ainda tem uma coisa de um outro século, que é eu não quero compartilhar quanto eu ganho, né? Tinha até uma história que é feio você perguntar quanto o outro ganha, eu me lembro disso. Hoje em dia, você não pergunta, você ganha quanto por mês? Você não pergunta, né? Não. Então, você não pergunta nem quanto custou alguma coisa, porque não é de bom tom. Quanto custou não sei o quê. Não, é feio. No Brasil, né, gente? Eu não sei nos outros países, Patrícia, sinceramente, não sei. Até gostaria que alguém me dissesse, mas eu acho que assim, não é elegante, não é bem educado, vamos dizer assim, você perguntar para o outro quanto é que o outro ganha. Né? Já começa por aí. Nos casamentos, nem sempre o casal abre isso. Já é uma questão. Eu acho que é uma saúde emocional o casal conseguir ter um planejamento e ter um entendimento das diferenças. Mas esse foi um ponto, ao longo da minha vida pessoal, de muito estresse, porque eu tinha uma coisa mais contida na forma de gastar dinheiro e o Júlio era um pródigo. Ele comprava, voltava, comprava e eu agoniada e ele fazia. Eu acho que quanto mais ele tinha essa mão aberta, mais eu ficava angustiada com essa história do dinheiro. Mas chegou uma hora que eu resolvi que disse assim, eu vou fazer do meu jeito e ele vai fazer do dele. Eu não vou mais ficar nessa guerra. E parei de jogar a responsabilidade para ele, porque tem isso também. Né? Já que ele não é organizado, não adianta eu ser. Adianta sim. Adianta a gente ter formas diferentes. Adianta a gente buscar um caminho que fica confortável para mim. Não é porque o outro come desordenadamente que eu tenho que comer também. Não é porque o outro não faz exercício físico que eu tenho que fazer também. Idealmente, né, tem pontos de encaixes num casal, mas existem arestas. O financeiro pode ser uma aresta, mas se você entende como uma aresta, você cuida do seu pedaço da aresta. E você passa a não ficar em cima do outro para o outro resolver. Porque eu vejo isso muito aqui na minha prática. Muito, eu não faço porque o outro não faz. E eu acho que isso é um ponto que eu não sei como é que a Bebel vê isso nos planejamentos. Porque os casais dificilmente vêm juntos ou vêm juntos. Às vezes vêm juntos, mas é muito difícil. Até ontem anteontem, a gente estava num grupo conversando sobre um casal e um planejador financeiro conversando sobre um casal. E
E eles estão tendo que fazer uma mudança na maneira de lidar com o dinheiro no meio do casamento, porque não está funcionando. Eles estão muito desconfortáveis com a maneira que eles estão lidando com o dinheiro. E está gerando desconfiança, inclusive, entre eles. Então, eu é quase que manda para o terapeuta. Para mim, vai para terapia, porque vai para um grau de conflito, né, que ultrapassa a questão financeira. Vira uma questão de confiança mesmo. E aí a gente tem que tomar muito cuidado como planejador financeiro, porque a gente tem a nossa seara, a gente tem o nosso limite também, né? Eu já tive casais onde o marido, no que começou a sentir que estava perdendo poder, porque a mulher estava aprendendo, resolveu interromper processo, por exemplo. Existem casais que se conversam muito bem sobre dinheiro, dividem tudo, tem uma conta conjunta e uma conta separada para as suas coisas pessoais. Tem casais que têm tudo junto e misturado. Então, não tem uma maneira certa ou errada. Certamente, você me diria que tem maneiras mais saudáveis e menos saudáveis de lidar com dinheiro. Mas não é a minha seara, não é onde eu vou interferir. Eu vou dizer onde está funcionando ou não está funcionando para aquele casal daquela maneira e riscos, e vou avisar dos riscos para cada um. Então, por exemplo, sou casado com separação total de bens ou com comunhão parcial e as minhas contas são assim ou assado. Olha, cuidado, né? Ou então, eu não sou casado e cada um tem sua vida, mas moramos juntos, está tudo junto, temos nossos filhos do primeiro casamento, está tudo bem. Não está tudo bem. Vocês têm uma união estável. E vocês não tornaram isso uma coisa, não oficializaram isso. Então, vocês têm que oficializar isso, conversar sobre isso. Então, fica aquela coisa implícita ou ignorada, não falada, mas ela está ali. A lei é acima do que está sendo praticado. O que está praticado é acima do que está sendo dito. Então, mais tarde, um deles falece, alguma coisa pode acontecer. Então, é minha obrigação avisar que existem consequências legais, por exemplo. Agora, não é minha, não cabe a mim dizer que eles estão fazendo certo ou errado. Que emocionalmente eles estão criando vínculos, vínculos de poder ou até, não sei, eu tenho que muitas vezes, mesmo que eu ache que eu tenha essa visão, e não cabe me julgar aquela relação, entendeu? Eles não vieram para mim para fazer terapia. Complexo, né? E eu penso que talvez, obviamente, pode ser terapêutico, né? Eles podem aproveitar as questões que são levantadas e os assuntos que são levantados ali e trazer aquilo, e aquilo pode ser útil para eles emocionalmente e na relação, mas não é uma terapia. Olha só, se eu estou entendendo o que vocês estão trazendo, a questão é que, assim, as questões objetivas que existem, né? Sei lá, conta conjunta, contas individuais, aplicações transparentes ou aplicações não transparentes, heranças que comunicam, heranças que não comunicam. Exato. São aspectos objetivos que, se tiverem colocados com clareza, vão fazer menos ruídos
na relação deles do que se tiverem não claros. Isso. Em outras palavras, né? Se eu sei qual é o meu contrato de casamento e o que aquilo implica, eu não vou fazer de conta de que não tem riscos, não tem problema para mim, eu não finjo que não tem nada. Eu tenho a convicção de que eu estou casada com essas circunstâncias, dentro desse contexto, e isso dá estrutura, isso traz clareza na comunicação, isso não faz ruído, que são esses ruídos, às vezes, o que eu costumo dizer, essas questões que vão sendo colocadas para baixo do tapete, que em algum momento a pessoa tropeça no tapete. Quando olha, já tem um bolo. Então, quando você diz não é uma terapia, mas é uma prevenção. É alguma Mais ou coisa menos. que evita algum ruído no futuro, que aquilo pode, se o casal não tiver questão nenhuma, não tem problema nenhum, a nossa palavra está no valor. Mas se tem qualquer ruído, qualquer mágoa, qualquer ressentimento, aquilo pode virar munição a favor ou contra qualquer um dos dois. Então, essa clareza, né, dos contratos, aí é pena a Olivia não estar aqui, mas assim, que a gente, de alguma maneira, de um lado ou de outro, tem que saber para encaminhar para o setor necessário. Mas é importante que saiba. Eu costumo dizer, quando um casal chega, que tem 3 pontos de tensão dentro de um casamento, onde, em geral, surgem as disfuncionalidades: sexo, dinheiro e famílias de origem. Como famílias de origem, eu hoje em dia incluo os filhos de recasamento das famílias atuais, que têm filhos meus, filhos nossos, filhos só meus ou só dele, etc. Mas eu tenho que confessar a vocês que quando o casal vira para mim, quando eu digo isso e diz: nossa, dinheiro a gente não tem menor problema, é tudo tranquilo, me dá um alívio. Porque o dinheiro, na gente, verdade, esse ponto... ele traz muito da família de origem também. Ele dá essa misturada aí, na verdade, porque fala da família de origem. Mas deixa só falar uma coisa, Paty, às vezes, Mônica, ele é preventivo, mas muitas vezes também é como se eu tiro a cortina que estava escondendo o elefante na mesa, entendeu? E aí, quando ele aparece, pode criar um desconforto e pode até interromper o planejamento, porque não querem, que nem esse casal que eu falei, que eu comentei. Quando ele percebeu que ele estava perdendo o poder, né? Ele saiu, porque no caso dele especificamente, ele tinha o poder de decisão sobre o dinheiro, ela não entendia nada, não entendia nada, não entendia nada. Queria aprender, queria começar a entender. E ela que provia, ele não estava provendo mais. Então, o poder dele era o conhecimento. Se ela pegasse o conhecimento para ela também, né? Então, óbvio, aquilo ali acabou com o planejamento. O que tudo bem, é a escolha deles, é o caminho deles. As pessoas vão fazer o que quiserem na vida. É a hora ou não é a hora de fazer um projeto ou de fazer um planejamento. Mas nem sempre a gente consegue fazer algo preventivo. Eu não pude em nenhum momento falar para a pessoa. Desculpa, Bel, eu não entendi. Assim, eu acho que depois que o leite está derramado, nesse caso, denunciar que o leite está derramado abre 2 portas: ou a interrupção do planejamento, ou enxergar que aquele leite está derramado, que isso faz parte, e recontratar, né, através do planejamento financeiro, poderia recontratar
a dinâmica do casal. Poderia ser uma motivação. Por isso que, às vezes... Não, deixa eu só concluir. Por isso que é tão importante nos divorcios consensuais, existirem as três lentes, a do direito, a das finanças, a de finanças e a emocional, porque elas se embolam. E se o casal começa a ter um distanciamento e entender o que um está entrando e criando uma dimensão de ressentimento, por exemplo, né? Ajuda a você conseguir fazer aquela partilha conjugal, familiar, financeira, logística, de uma forma mais consciente e não vitimizada, como muitas vezes acontece. Tá, mas só para você entender, é porque você está olhando com o olhar, com a tua lente. No meu trabalho, eu trago o conhecimento, eu percebo o desconforto e eu entendo uma razão não dita da interrupção do trabalho. Mas isso não existe não está claro na mesa por que foi interrompido. Entendi. Entendeu? Entendi. Né? Fala, Paty. Fala, Paty. Tem perguntas? Depois vê se tem perguntas. Eu não estou vendo. Eu dei uma olhada aqui, não vi nenhuma pergunta, não. Não, nem eu. Bom, de tudo que vocês estavam falando aqui, quando a Mônica, né, pontuou 3 pontos, né, mais sensíveis num casamento, né, sexo, família e dinheiro, só dizer que eu concordo plenamente e fazer essa pergunta, né, que a gente está fazendo aqui, se fazer, né, quem te ensinou a lidar com o dinheiro? Eu acho que essa pergunta pode ser usada para tudo, né? Para esses 3 pontos, né? Quem te ensinou sobre sexo? Quem te ensinou seus valores de família? E eu acho que a gente tem que pensar que, enfim, não sei se vocês vão concordar comigo, mas que isso é uma construção da nossa família de origem e da nossa cultura, né? Cultural. Em que momento de vida, em que momento socioeconômico o país estava, né? Porque até numa conversa com meu pai, que meu pai era um engenheiro, mas ele não conseguiu juntar, né? Ter uma velhice um pouco melhor. E eu fiz essa pergunta para ele, porque eu acho meu pai tão inteligente, ele mexia muito bem com números e tal. Eu falei, pai, por que, né, você não juntou dinheiro? Aí ele falou, minha filha, ele falou da inflação, da década de 80, que você ganhava no mês, você tinha que gastar tudo, porque no mês seguinte não... Então, se você tiver com algum conflito, né, em relação a esses 3, fazer essa pergunta, né? Quem te ensinou? E pensar na sua família, na sua questão sociocultural em que você viveu, né? Para a gente poder chegar nas possíveis soluções, nas melhores soluções. Se fazer essas perguntas, eu acho de extrema importância, como a gente trouxe essa, né? Quem ensinou a gente a lidar com o dinheiro? Eu acho fazer essa reflexão muito, muito, muito importante e as pessoas não fazem, né? Porque muitas vezes eu chego no consultório e pergunto como é que você lida com o dinheiro? Como é que é seu relacionamento com o dinheiro? Você fala, nossa, eu nunca pensei sobre isso. Aí começa a refletir ali. Porque não, eu queria trazer, você trouxe esse exemplo do seu pai e um ingrediente que está por trás dessa objetividade que a gente está trazendo, né? Quem ensinou você a lidar com dinheiro, quem ensinou você a amar ou se relacionar amorosamente ou sexualmente, e quem ensinou você os valores da família, né? Os vínculos. Existe um ponto, eu já trouxe outras vezes aqui, mas cabe também nesse momento, que às vezes você tem uma lealdade às outras gerações que você repete ou você copia. Então, tem toda uma circunstância, né? Quando você se
Peraí, Bel, não ouvi. O que você falou? Ou reage. Exatamente, né? Ou você repete, ou você reage, desculpa, é isso. É. Porque eu não sei, nem cabe aqui, não estou nem te perguntando, mas estou só levantando. Dependendo da relação que seu avô tinha com o dinheiro, pode ser que internamente o seu pai tenha conseguido, por lealdade, ou fazer o oposto ou copiar. Então, você busca uma diferenciação da sua família de origem. É o seu movimento de buscar a sua individualidade. E se você não tem clareza, você, às vezes, vai contra padrões que eram funcionais na outra geração, mas que, por reatividade, você fica disfuncional. Né? Falando em português, né? Eram padrões que você não deveria copiar, mas como você não quer ser igual àquela geração, por ressentimento emocional com seu pai, ou por alguma bronca que ficou, ou alguma desvalorização de alguma ação que o seu pai fez em relação à sua mãe ou vice-versa, você fica no oposto. Um oposto que às vezes não é saudável para você, mas na busca de buscar quem eu sou na fila do pão, como a gente brinca, né? Eu não sou meu pai, não sou minha mãe, então vou fazer o contrário. E o contrário pode não ser o melhor para mim. Então, essa lealdade é um ponto que eu acho que entra muito até na possibilidade de você instalar uma educação financeira na sua família. E eu achei muito legal você ter conseguido conversar com teu pai, porque muitas vezes a gente não tem essa oportunidade de conversar com as pessoas, mas você conseguiu contextualizar a vida dele, né? Então, tanto quando a gente reage quanto a gente copia, né? Para mim, na minha cabeça, é quando a gente consegue se libertar, nem de reagir nem de copiar, e se libertar, porque o contexto é outro, a época é outra. A gente está vivendo uma realidade completamente diferente. Teu pai tem toda a razão. Foi muito difícil fazer dinheiro na época dele. A gente não tinha noção, inclusive, do que era dinheiro, quanto valiam as coisas, né? Então, a gente contextualizar te dá uma capacidade de aprendizado muito maior, porque você consegue olhar as realidades diferentes e aproveitar o que vai ser útil para você hoje. Pois é, essa questão, né, do contextualizar, eu tive a sorte de poder fazer isso, tanto com meu pai quanto com a minha mãe, para eu entender a minha história em muitos aspectos, e hoje aqui a gente está falando sobre dinheiro. Quando eu comecei a investir meu dinheiro enfim, em ações e tal, nova, uma mulher, eu comecei a ver que eu era uma exceção. Eu comecei a ouvir da minha família, do meu primo, nossa, Paty, eu nunca vi uma mulher fazendo isso. Aí eu não sabia, né? Eu falei, não, tipo, eu fui estudar, e aí eu fui falar com meu pai, eu falei, pai, você não aplicava o seu dinheiro, você não ia na bolsa. Ele falou, minha filha, não era tão fácil assim como é hoje em dia, você dar sua casinha ali. Era aquele negócio de telefone que a gente lembra. Aí eu falei, entendi. Porque eu tava assim, como? Meu pai é tão inteligente, como é que não fazia isso, gente? Eu fui questionar ele, como, papai? Aí eu falei, não dá pra gente botar tudo no mesmo saco, né? E entender e se diferenciar, né? E tentar ir evoluindo, não copiar os erros do passado, e sim, que a gente sempre fala, que a gente cometa erros. E hoje a gente fala até, né, que teve alguém que comentou aqui que aprendeu com os pais que não tinha muito dinheiro, mas que ensinaram que mesmo com pouco, eles tiveram muita dificuldade em ter e juntar, pois ganhavam pouco, mas diziam que tínhamos que poupar. É a Fernanda. E é isso mesmo, às vezes você consegue, pessoas com muito dinheiro não conseguem poupar, e pessoas com pouco dinheiro conseguem não só fazer sua vida, pagar suas contas, não se endividar e poupar. Então, muitas vezes não é uma questão de quanto que você ganha,
Mas já teve uma época em que sim, que era, porque tinha muita gente que não conseguia nem ter conta corrente. E se você não tinha conta corrente, você vivia uma inflação de 80%, ou de 50% que fosse, que 80% foi o máximo, 40% que fosse, você tinha que pegar seu dinheiro e gastar imediatamente. Você não podia guardar, né? Não existia poupança. As pessoas não guardavam dinheiro. Então, é uma cultura que foi mudando, etc., e que a gente está aprendendo a lidar com dinheiro de outras maneiras. Estamos aprendendo a lidar com investimento. E só para falar um pouquinho, a gente vai ter que encerrar, mas que eu estou super feliz, é que a gente começou a aprender a lidar com investimentos que não eram renda fixa. Aí veio os juros altos de novo, renda fixa entrou na moda novamente, está super todo mundo nos juros altos, que não vão durar para sempre. Então, daqui a pouco, nós vamos ter que aprender de novo a tomar algum risco e ir nos acostumando com outros títulos para conseguir poupar. Então, vem muito aprendizado aí pela frente, se tudo der certo, porque a gente espera que o Brasil vai dar certo, né? Isso mesmo. Boa sorte para nós. E um dia de cada vez. Para a gente mudar hábito, precisa de um dia de cada vez. Então, que todo mundo que está aqui se anime, tanto para passar informação financeira para seus filhos, quanto para modificar seu padrão de gastar ou de juntar, que está sempre no momento de começar a fazer isso, por mais idade ou quantidade de dinheiro que você tenha. Beijo, meninas. Bom, deixa eu ver aqui, a gente já terminou, mas a Giovana falou: ninguém me ensinou a lidar com dinheiro, só com a falta dele. Por isso hoje eu não sei economizar. Contra seu jeitinho, tira o dinheiro da tua frente, esconde ele numa conta separada. Ou pelo menos um pedacinho dele. Nunca é tarde. Tchau. Até a semana que vem. Até semana que vem. Beijo, meninas. Beijo. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Obrigada, gente. Curtam, compartilhem e vão lá no YouTube também. Beijo grande para todas. Beijo. Tchau, tchau, Bel.